Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra, essa é a Reciclagem Democrática e essa semana tivemos muita movimentação, como não poderia deixar de ser o início de fevereiro, já estava prevista a eleição no Congresso Nacional, mas aí de repente tivemos denúncias, sandálias, fins de consórcio, coisas muito interessantes durante a semana que eu fiz questão de comentar aqui e vai ser muito legal estar com você nesse momento. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, por favor vai lá, se inscreva, participe, deixe seu comentário, deixe a sua impressão, é sempre bom interagir com você. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E essa semana tivemos a tão esperada eleição do Congresso Nacional, inclusive a mais esperada de todos os tempos. Bom, tivemos aí duas situações distintas, uma na Câmara, outra no Senado. Na Câmara, o Arthur Lira conseguiu a maior vitória da história, com 90% dos votos dos congressistas, o que nos faz pensar exatamente como é o funcionamento da casa e como é o perfil do Arthur Lira. Bom, em relação ao presidente, que foi reconduzido, ele se mostra um grande articulista, que consegue transitar entre a situação e a oposição dentro da casa, tem a união ali, dá corpo, dá força à Câmara de Deputados, mostra força, inclusive, junto ao Executivo, né, ao governo. E, por outro lado, a gente vê que dentro da política, acima das ideologias, né, o pragmatismo manda e todos, no fundo, tendem ao centrão. Já no Senado a coisa aconteceu diferente. O que normalmente é um passeio por parte do governo, ele sempre emplaca, né, na entrada do mandato, né, sempre consegue emplacar assim, apoio e liderança nas duas casas, conseguiu no Senado, mas foi bem mais difícil. E a oposição, mesmo com toda as dificuldades ali e tudo que a própria estrutura do sistema apresenta, ela conseguiu emplacar ali 32 votos de resistência contra essa postura do Pacheco, que foi uma postura assim, de leniência, de omissão, frente inclusive à escalada autoritária do STF. Bom, é óbvio que o governo, na semana que vem, vai entrar pesado, né? Que ela já acabou vamos dizer assim, aquela negociação no atacado, que é as negociações partidárias dos nacos do poder, e agora ela vai para aquela negociação no varejo 1 a 1 para tentar pegar aquela maioria que precisa, inclusive, para emplacar aí os planos do governo. Mas, na verdade, não vai ser tão fácil assim. E, bom, a gente sabe que as pessoas vão através das conveniências, né? E afinal de contas o governo tem muito poder nos cargos de segundo escalão, é muito dinheiro, é muito cargo ali para ser jogado, mas ele vai ter ali uma situação de uma maioria frágil, o que é bom porque, afinal de contas, agora os próximos 4 anos vai ser um trabalho do Congresso de contenção de danos, né? Para evitar que os avanços institucionais dos últimos 6 anos eles venham a retroceder, né, pelas medidas do atual governo. Inclusive o presidente, né, essa semana também se manifestou ali contra a independência do Banco Central. Afinal de contas, ele quer o poder absoluto nas suas mãos. E falando em poder absoluto, né, nós tivemos aí mais uma questão acontecendo que envolve, inclusive, Alexandre de Moraes. E foi interessante porque o senador Marcos Duval roubou a cena, né? O que era para ser o assunto, que era a eleição da casa, de repente se tornou um assunto, foi rapidamente substituído, né, da pauta das repercussões por essa fala do Marcos Duval, essa live que ele fez na madrugada aí, com o MBL, o que ele falou envolvendo ali Daniel Silveira, Bolsonaro, Alexandre de Moraes, foi um negócio tão louco que eu considero assim como o caso Clouseau, né? O cara chegou ali, fez aquele negócio, no dia seguinte nem a oposição, nem o atual governo sabiam o que falar, né? Ficou todo mundo meio assustado, depois ele desdisse, ele foi e reformou aquilo que ele falou, quer dizer, está uma confusão, está um balaio de gato, mas pode ser que tudo que isso que aconteceu aí venha turbinar a CPI do dia 8 de janeiro, que é tudo que o governo não queria. Mas aí a gente vê que o Alexandre de Moraes realmente tem uma influência enorme, né, e um poder quase que absoluto. Ele, no dia seguinte à eleição das mesas, né, ele pede a prisão de Daniel Silveira, essa prisão baseada assim, no descumprimento de medidas cautelares, de que alguém que recebeu a graça presidencial, né, que está previsto em Constituição, que é o perdão daquele ato que ele tinha praticado ali, uma perseguição, inclusive, ao meu entender, desproporcional, completamente desproporcional, baseada numa fala, num vídeo. Na verdade, se ele foi perdoado, tudo que está ali deveria cair junto, mas não é o que entende o senhor Alexandre de Moraes, que quer exatamente impor a sua autoridade acima das leis. E isso é uma mensagem para o povo brasileiro,
que acima de qualquer lei está a autoridade. E isso é o que se entende hoje como democracia. A imprensa fica caladinha, né, com raras exceções aí que têm se manifestado. E eu vou ver se a imprensa continua calada, porque também o Alexandre de Moraes, dentro do seu poder absoluto, ele pediu a quebra do sigilo da fonte, né, que isso é imprescindível para o jornalismo livre, para a Veja, CNN e mais outro veículo aí. E será que será acatada essa quebra? Será que não haverá reação da imprensa com relação a isso? Será que vão entregar a fonte? O que isso vai impactar no jornalismo daqui para frente? Então, esse poder absoluto, será que terá um freio? Isso são perguntas que ficam aí no ar. Mas essa semana nós tivemos também algumas coisas assim muito curiosas, né, que nós podemos falar. Uma delas foi a manifestação infeliz do jogador da seleção, Wallace, né, que propôs ali quem gostaria de dar um tiro de 12 na cara do presidente. Pô, é lógico que é uma declaração que merece repúdio. Mas talvez se ele tivesse usado a cabeça do presidente para dar uma cortada acima da rede, alguma coisa assim, fosse entendido como arte. Bom, não foi o que aconteceu, ele está suspenso, né, da seleção e vamos ver o que vai acontecer, a que tipo de desproporcionalidade nós vamos chegar na punição dessa fala infeliz. Com relação a também coisas curiosas dessa semana, a imprensa chegou e falou aí a respeito da sandália, né, da Janja, né, a primeira-dama apareceu numa entrevista e estava usando lá uma sandália Hermes que tem o valor de R$5.000. Eu achei esse valor muito simbólico, afinal de contas, o presidente, né, durante a campanha, disse que ia isentar de imposto de renda aquele que ganhasse até R$5.000 de salário, sendo que 95% da população, né, tem os salários até R$5.000, sendo que 90% ganha até R$3.000. Ou seja, a Janja aparecer com uma sandália de R$5.000, eu achei muito providencial. Afinal de contas, o Lula também em campanha falou que a classe média não deveria ostentar, né, deveria ter um manual para dizer até onde ela deve ir. Então talvez isso, a Janja represente muito bem a luta de classes, né? Agora eu não sei como categorizar a classe da Janja, se ela é um endoparasita ou um ectoparasita. Eu gostaria que os biólogos se manifestassem e me ajudassem nessa classificação, né? Bom, enfim. E essa semana também tivemos aí o fim do consórcio de mídia, né? Essa organização do Ministério da Verdade, que foi feita sob o pretexto, né, de obter informações conjuntas da Covid, porque não queriam ficar presos às informações oficiais. Na verdade, esse consórcio foi usado para massacrar o governo, numa das ações articuladas e coordenadas que jamais vi assim, na história da imprensa. Uma vergonha, com raras exceções aí, que inclusive agora estão sofrendo penas, punições, né, tiraram seus comentaristas, né, botaram na geladeira um pouco, botaram advogados ali para comentar, o que eu achei uma estratégia muito inteligente, mas a pressão é enorme contra a liberdade de imprensa, e a gente está vendo isso acontecer, que são os passos, né, implantação de censura, liberdade de imprensa, tudo indo lentamente para a implantação de uma ditadura que as pessoas nem vão sentir ela chegar. Bom, mas esse consórcio desfeito, a gente vê também que não há muito interesse mais de apurar questões com relação à Covid, o que não acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que essa semana teve lá um repórter da Veritas, né, convidou lá para um almoço um executivo da Pfizer, gravou secretamente essa conversa, o executivo estava ali, de alguma forma, dando uma cantada no repórter, e ali resolveu contar uma vantagem que a Pfizer está produzindo mutações de vírus e já dessas mutações produzindo a vacina, e ele falando assim, pô, que o vírus pode vir a mutar e tal, e a gente já ter a vacina já é um grande negócio, afinal de contas, é uma ideia realmente genial. Afinal de contas, você ter a doença e ter a cura me lembra inclusive um filme, o V de Vingança. Eu achei bem interessante, porque é exatamente aquilo. Agora, não seria também para essa empresa uma boa estratégia de marketing sufocar qualquer concorrência, que seria qualquer tratamento alternativo que não fosse a vacina? Será que ela agiria, vamos dizer assim, não, de forma alguma ela agiria dessa forma, porque seria ferir a ética, né? Então vamos confiar muito na Big Pharma e na fortuna que eles movimentam, porque eles estão aí para fazer o nosso bem o tempo todo. Não, jamais questionemos isso, né? Outra coisa, para encerrar, né, eu tenho que falar um pouco lá da guerra, e o que está acontecendo hoje lá na guerra da Ucrânia é um verdadeiro massacre. Já não há interesse mais da Rússia em avançar em território, e sim de usar sua artilharia para provocar baixas no exército ucraniano. Segundo se falam os analistas lá fora,
ganhou o apelido, inclusive, de moedor de carne. Eles estão impingindo ali cerca de 300 baixas diárias dentro do exército ucraniano. A Europa, que entrou na guerra através da OTAN, não formalmente, mas enviando tanques de diversos países da organização, né, blindados, estão chegando lá para serem operados em abril. Nós estamos aí no início de fevereiro. Deve-se intensificar esse ataque russo. Existe 500 mil de soldados ali na fronteira, já mobilizados, ou seja, eles vão varrer o país. O Biden, essa semana, já ofereceu a Putin 20% do território ucraniano para acabar com a guerra. É óbvio que quem paga o almoço, né, é que escolhe o prato. E a verdade é que o Putin já sentiu a fraqueza, né? Isso daí é o cheiro da fraqueza e ele vai para cima com tudo, né? Afinal de contas, ele não pode admitir que um organismo, vamos dizer, como a OTAN, fique ali no seu quintal ameaçando o tempo todo ali a segurança do país. E prova que o povo ucraniano, mais uma vez, foi levado lá ao sacrifício, né? ao holocausto, vamos dizer assim, né? Ele está queimando lá, porque ninguém quis ir para uma solução negociada logo lá no início da guerra, para exatamente evitar que uma potência como a Rússia, que não poderia perder essa guerra de forma alguma, recuasse. Bom, vamos torcer para que isso não se torne vamos dizer assim, uma guerra de nível nuclear, né? Mas está tudo aí presente para que a coisa fique muito ruim nos próximos 2 meses. Não são boas notícias no resto do mundo, aqui a gente vai levando, e era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.